E é sempre uma grande alegria estar aqui no programa Redenção, que está só começando, e partilhar com você alguns ensinamentos de Santo Afonso, que tanto nos ensina, não é, Padre Frederico? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Bênçãos de Deus também para você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Redenção. Aqui nós somos guiados pelo Espírito Santo, rezamos e também meditamos as obras de Santo Afonso Maria de Ligório, esse santo que é doutor da Igreja. E especialmente estamos meditando uma obra chamada A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que traz ali os últimos momentos da entrega de Cristo Jesus até a cruz. E especialmente hoje o nosso tema é Jesus é crucificado. Então vamos ver o que Santo Afonso nos fala desse momento tão importante na vida de Nosso Senhor pela nossa salvação. Ô Padre, essa obra de Santo Afonso, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, prova e confirma o quanto Santo Afonso era amante de Jesus crucificado e sempre nos leva a meditar sobre isso. Santo Afonso ele tem um carinho muito especial por três cenas, se queremos chamar assim, da vida de Jesus. O Natal, o nascimento dele, a sua paixão e morte e também a Eucaristia. São três destaques que Santo Afonso apresenta como força para a vida espiritual cristã. Nós estamos concentrados nesse momento na paixão. Os momentos derradeiros da vida de Nosso Senhor sobre essa terra até a sua entrega na cruz. Então, Santo Afonso ele destaca essa importante dimensão da vida do Cristo como expressão sublime do amor de Deus para conosco. No programa passado nós falamos do caminho que Jesus trilhou para o Calvário, né? Isso. Agora o ato consumado, que Jesus é crucificado. Exatamente. Né? Chegamos ao ápice, né, da entrega, do caminho até a cruz. Hoje chegamos na cruz de Nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nessa meditação. Abramos o nosso coração. E nós já estamos aqui no programa Redenção, eu tenho certeza, alcançados pela ação do Espírito Santo, de Bíblia com a Palavra de Deus aberta. E você, espero que também esteja aí com a sua Bíblia, um caderninho, quem sabe, do lado aí para anotar o que Deus vai tocar no seu coração, os ensinamentos que hoje nós vamos aprender de Santo Afonso. E sempre à luz da Palavra de Deus. Palavra que hoje nós vamos meditar, que está em Isaías, capítulo 53, de 6 a 12. Isaías 53, versículos de 6 a 12. E a palavra nos diz, todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O Senhor descarregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca. Como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Por um julgamento iníquo foi eliminado. E quem se preocupou com a sua descendência? Foi arrancado da terra dos viventes, ferido de morte por causa do crime de meu povo. Deram-lhe sepultura com os ímpios, com os ricos o seu túmulo.
mas ele jamais cometeu iniquidade, e a mentira nunca esteve em sua boca. Sim, o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Se entregar sua vida como expiação, ele há de ver uma longa descendência e a vontade do Senhor triunfará em suas mãos. Pelo empenho de sua vida, ele há de ver a luz e será saciado em seu conhecimento. E o justo, meu servo, há de justificar a muitos, pois ele mesmo carregará os seus pecados. Por isso, vou partilhar muitos com ele, e com os fortes dividirá os despojos, pois entregou à morte sua própria vida e foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados de muitos e agora intercede pelos transgressores. Palavra de Deus que fala de um Deus que morre por nós, não é, Padre? Que sofreu tudo por nós. É uma palavra muito forte essa que ouvimos, é um dos textos do Antigo Testamento mais profundos que apresenta aquele que se coloca em nosso lugar. É o servo sofredor que é oprimido, mas ao mesmo tempo ele é exaltado. O texto apresenta aquele que vai como cordeiro levado ao matadouro. É lá do Antigo Testamento, mas a igreja vê nesse texto tão antigo já uma prefiguração do Cristo. Vê já aqui uma profecia daquilo que será a paixão, morte e ressurreição de Jesus. A sua entrega, a sua dor, o seu sofrimento, mas também a sua exaltação gloriosa. Um texto belíssimo que, quando lemos, de imediato, como igreja, nós pensamos em Jesus. O texto não se refere imediatamente a ele, mas nos faz pensar subitamente no Cristo que se entrega. Ele sofre não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele se coloca em nosso lugar, ele assume as faltas do povo. Isso manifesta para nós, que lemos esse texto tão abençoado, o amor redentor de Deus. A redenção em Cristo Jesus é copiosa, é abundante. Deus, ele vem ao nosso encontro e ele não nos oferece pouco. Ele nos dá sempre muito mais do que nós esperamos. Isso fica manifesto, claro, nesse texto em que o servo se doa, se entrega. Aqui nós vemos que o servo que caminha, ele contempla também estas ovelhas desgarradas. E esse desgarrar das ovelhas é um sinal que evidencia para o nosso hoje o nosso pecado. Ou seja, pelo pecado, nós nos afastamos de Deus, nós fugimos da comunhão, nos desgarramos daquele que tanto nos ama. E essa entrega do servo é um convite para que a gente se aproxime dele, porque com ele a nossa vida ganha sentido, com ele nós não ficamos sozinhos. Então, a aprender desse servo sofredor, a bem fazer a vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Como nós falamos, sempre aqui, desde quando começamos a meditar essa obra de Santo Afonso, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo que Jesus viveu tem muito a nos ensinar. E nesse trecho que fala de Jesus crucificado, de um Deus que sofre, que nos ensina, que nos fala que precisamos fazer prevalecer com a nossa vida o amor, tem um trecho aqui, Padre, que eu achei tão bonito, que Santo Afonso foi falando de tudo que Jesus sofreu, e ele fala quando Jesus teve nas mãos e nos pés, transpassado pelos cravos, né? Sim, sim. E aí ele diz aqui, ó mãos sagradas, que com vosso contato sarastes tantos enfermos, por que vos atravessam nessa cruz? Ó pés sacrossantos, que tanto vos cansastes correndo atrás de nós, ovelhas desgarradas, por que vos encravam com tantas dores? Então um Deus que em tudo que ele viveu, em todo sofrimento, ele sempre quis falar ao nosso coração que nos ama, que através das mãos ele cura, nos pés ele não se cansa de correr atrás de nós, um Deus que até o fim
fez tudo para tocar o nosso coração. Fez tudo para nos despertar. Nos despertar. Ele enfrentou, inclusive, essa fúria daqueles que queriam a sua morte, a fúria que o colocou na cruz. E é nesse texto também, Caísa, muito oportuno que você trouxe de Santo Afonso, um pouco antes ele traz uma imagem forte também. Santo Afonso tem essa capacidade de escrever aquilo que nós já vimos tantas vezes de um outro jeito, e desse modo toca o nosso coração uma vez mais, de um jeito novo. Ele fala assim sobre os martelos, os pregos que eram usados no Cristo que estava sendo crucificado, transpassando as mãos e os pés do Salvador. Mas ele fala assim: o som das marteladas ressoa por todo aquele monte sobre o Calvário e se faz ouvir também por Maria, que acompanhando o filho já havia também chegado. Ou seja, a Virgem Mãe Maria que não abandona Jesus em momento algum. Agora imagine a dor de uma mãe ver o próprio filho sendo injustiçado, ferido, machucado da forma como foi Jesus. E Santo Afonso ele traz essa imagem da mãe que escuta as marteladas para tentar sensibilizar o nosso coração uma vez mais para a grandeza do amor de Deus para conosco. Sejam imagens muito belas traduzidas por Santo Afonso nesse texto que nós temos aqui à nossa disposição. Vale muito a pena ler esse livro, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nos ajuda ainda mais a amar o Divino Salvador. Ô Padre, aí eu fico pensando, diante da meditação que o senhor fez da palavra, dos textos, né, de Santo Afonso, dos ensinamentos, por que será que tem uma explicação? Por que a gente se perde no caminho? E a gente esquece, vai vivendo como se tivesse esquecido dessa prova do grande amor de Deus, que Ele nos ama de forma única. A gente vai se perdendo. Por que será, hein, Padre? Tem uma explicação para isso? Eu falo olhando para a minha vida e você deve estar aí pensando, por que será que às vezes eu me esqueço? Diante de uma situação eu me desespero? Será que é a nossa humanidade que não consegue ter consciência tão grande assim do amor de Deus? Isso que você fala nos faz pensar, inclusive, na importância da missão da igreja, que é evangelizar. Porque se não existe o evangelho, se a palavra não é proclamada, a gente se esquece. Isso mesmo. Daquilo que é fundamental. Nós não podemos nos esquecer da entrega de Jesus para nos salvar, e daí a importância de nós alimentarmos a nossa vida contemplando esta cena, vivendo a nossa fé, mas também nós, como missionários do Divino Salvador, proclamarmos a boa nova do amor de Deus que deseja nos alcançar a todos e nos arrancar das trevas, do pecado, do mal e da morte. O Padre, o senhor deve com certeza ter lido a parte que Santo Afonso destacou aí, que fala da experiência que São Francisco de Paula teve, que ele diz aqui, meditando um dia, São Francisco, né? Meditando um dia no amor de Jesus Cristo em sua morte, extasiado e levado acima da terra, exclamou 3 vezes em alta voz: ó Deus, caridade, ó Deus, caridade, ó Deus, caridade. Com isso, o Senhor queria ensinar-nos, por meio do santo, que nós nunca seremos capazes de compreender o amor infinito que nos demonstrou esse Deus, querendo sofrer tanto e morrer por nós. Então, mais uma vez, o que o Padre Frederico disse, a grande importância da evangelização, do papel da igreja na vida de cada um de nós, né, Padre? Isso. E ainda mais um textinho, um pequeno trecho que explica o porquê de Jesus ser colocado em meio aos ladrões, aos ditos malfeitores. Santo Afonso vai dizer a razão disso. Permite-me, pois, dizer-vos com razão, Senhor, vos colocaram no meio de 2 ladrões, pois vós, com vosso amor, haveis roubado a Lúcifer tantas almas que por justiça lhe pertenciam por causa de seus pecados. Jesus colocado no meio dos 2 ladrões para roubar de Lúcifer as almas. Uma imagem bonita de Santo Afonso, e deve tocar, sensibilizar o nosso coração. Ele diz aquilo que nós já conhecemos de outra forma, para nos fazer despertar ainda mais para o amor que nem sempre é amado. E aí, para te ajudar a meditar ainda mais nesse amor, nós temos o Redenção no Dia a Dia. O Padre Frederico sempre fala, é a forma prática, né, Padre? Bem concreta. Bem concreta.
experienciarmos aquilo que nós falamos aqui no programa A Redenção. Então a sugestão para a nossa vida, para essa semana, é a seguinte: rezar o terço da misericórdia em família. Olha que coisa fácil de ser feita, tão simples. Ai, padre, mas eu não consigo reunir a minha família. Não tem problema, reze sozinho, mas reze, procure rezar. Se com a sua família, melhor, se não, reze a sós, mas procure contemplar nesse terço da misericórdia tão pequeno, tão simples, tão direto, esse amor do Cristo por você, por mim, por todos nós. Amém. E a cada programa Redenção, a cada dia que nos reunimos para a meditação dos ensinamentos de Santo Afonso, nós vamos compreendendo o quanto os ensinamentos de Santo Afonso são atuais. E a Igreja faz questão de destacar isso, né, Padre? Especialmente a Igreja destaca isso na figura dos nossos papas. Cada papa traz à tona alguma face da espiritualidade de algum santo. E o Papa Francisco, ele faz isso com Santo Afonso, ao referir-se à sua teologia. O destaque dado pela Igreja Santo Afonso, o reconhecimento que é feito a ele como doutor da Igreja, se deve à sua teologia moral. E o Papa vai dizer que ele é alguém que busca o equilíbrio, nem um exagero para lá nem para cá. É um santo que busca o equilíbrio e dessa forma nos ajuda a viver bem a nossa fé cristã. E louvado seja o nosso Deus por grande amor que alcança o nosso coração. E obrigada também, nós louvamos pelo legado de Santo Afonso Maria de Ligório, que tem nos ajudado a compreender esse grandioso amor de Deus, não é? Para nos ajudar a meditar, continuar aí cultivando no coração os ensinamentos de Santo Afonso do programa de hoje, nós deixamos o pensamento. Então está na hora aí de você tirar foto, quem sabe mandar esse pensamento no grupo da família ou para quem você deseja que experimente o amor de Deus. O pensamento de hoje, muito lindo, diz assim, caro Redentor, se eu vos contemplo exteriormente, não vejo senão chagas e sangue. Se observo o vosso interior, vejo o vosso coração todo aflito e desconsolado. Que marcas tendes de realeza? Não vejo outro trono a não ser esse lenho de opróbrio. Não vejo outra púrpura a não ser vossa carne ensanguentada e dilacerada. Não vejo outra coroa além desse feixe de espinhos que tanto vos atormenta. Tudo vos proclama rei, não de honra, mas de amor. Essa cruz, esse sangue, esses cravos e essa coroa são incontestavelmente marcas de amor. Uma grande prova de amor, do amor de Deus por nós, não é, Padre? É muito bonito quando Santo Afonso destaca a realeza do Cristo, que não é do mesmo modo como nós vemos neste mundo, né? Não é uma realeza de honra, mas é sobretudo uma realeza marcada pelo amor. De tal forma que ele diz que o trono de Cristo é a cruz. A sua coroa não é de ouro, mas de espinhos pontiagudos. Ou seja, é esse o nosso Deus que se entrega, que se doa, que vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos redimir e salvar. Então, o contemplar a paixão de nosso Senhor, como trazido aqui por Santo Afonso, deve provocar em nós também uma resposta. Se Ele, sendo Deus, fez tudo isso para nos alcançar, para nos salvar, para nos amar, qual deve ser a nossa resposta para com Ele? Procuremos reforçar ainda mais em nós esse desejo de buscar a Deus e de amá-lo com toda a nossa força, entendimento, coração e vida. E como a gente luta, né, Padre, muitas vezes para compreender as coisas pelo nosso olhar humano, né, e não temos uma visão espiritual, que o Senhor também nos ajude a ter essa visão espiritual, né, Padre Federico? Exatamente. Precisamos também desta visão que nos ajuda a enxergar melhor. Senão a gente está perdido. Perdido. Rezemos para que isso aconteça, né, Padre? Isso, supliquemos de Deus sua graça, sua bênção, para que o nosso coração se abra ainda mais à luz
do verdadeiro Rei, que é Jesus, nosso Redentor. Amém. Redentor meu, digno de ser amado infinitamente, descestes do céu para vos dar todo a mim. A quem devo procurar na terra ou no céu, senão a vós, o maior bem, o meu único bem de ser amado? Sede, portanto, o único Senhor de meu coração, apossai-vos dele, que a minha alma só a vós ame, a vós obedeça, a vós procure agradar. Gozem os outros das riquezas deste mundo, eu quero a vós, sois e sereis a minha riqueza nesta vida e na eternidade. Jesus, merecedor de um amor infinito, amaste-me até morrer por mim. Eu vos amo de todo o meu coração, mais do que a mim mesmo, e nas vossas mãos entrego a minha alma. Hoje renuncio a todo afeto mundano, a toda criatura, e me entrego toda a vós. Aceitai-me pelos méritos de vossa paixão, tornando-me fiel até a morte. Amém. Que tenha no nosso coração pelo menos o grande desejo e esforço de ser de Deus e de amá-lo cada vez mais, não é, Padre? Que não falte a chama da caridade que o Espírito Santo infunde em nosso coração. E vamos, portanto, pedir de Deus a bênção para a nossa vida nesse momento. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E nós vamos seguindo aqui com Santo Afonso, meditando, aprendendo com ele, sendo mais de Deus. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço para você, meu irmão, minha irmã. Te esperamos. Até mais. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o seu reino de amor.